Bom dia você que está aí na nossa manhã com Deus. Nós hoje vamos ler o penúltimo capítulo do livro de Marcos, capítulo 15 de Marcos, e hoje vamos falar sobre E hoje nós vamos falar também sobre oração. Então, você possa estar conosco e hoje nós vamos falar de um tipo de oração muito especial, a oração de adoração, tá? A gente vai falar sobre as orações, tipos de orações que nos dê intimidade com Deus, que nos leva até Deus. Então, vamos juntos hoje, nessa quarta-feira, na nossa manhã com Deus. Bom dia, meus amigos, Lena, Silvino. Bom dia a cada um de vocês que estão aqui, o Rogério, a Marluce e outros. E eu quero lembrá-lo que nós podemos e devemos fazer dessa manhã com Deus também um ato de evangelismo. Pegue aí e compartilhe a nossa live por pelo menos 5 pessoas, né, Bruninha? Compartilhe aí, Bruninha, para 5 pessoas pelo menos. Você sabe que é muito simples você compartilhar essa live com as pessoas. Você tem uma seta aí, do qual você está me vendo, que está do lado do ponto de interrogação. Você aperta essa seta, vai aparecer os seus contatos aí no Instagram e compartilhe para pelo menos 5 pessoas. 5 pessoas, compartilhe, mostre para eles que existe a Manhã com Deus. Também você pode adquirir a nossa apostila semanal através do nosso grupo de Telegram. Basta você entrar na bio aí do nosso Instagram, entra na bio do nosso Instagram e você na bio tem um link e nesse link você vai entrar no nosso Telegram e dentro do Telegram existe as reprises da nossa Manhã com Deus e também está lá a nossa apostila semanal, não é? Então, vamos lá para o capítulo 15 de Marcos, não é? Meu bom dia para Eva, Elisângela, para Samela, não é? Capítulo 15 de Marcos diz o seguinte: logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isto. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costumes, e Pilatos lhe respondeu dizendo: vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por invejas que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus, mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que soltassem de preferência Barrabás. E Pilatos lhe perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então, Pilatos, querendo conter a multidão, lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretatório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto de púrpura
E tecendo uma coroa de espinhos, já puseram na cabeça dele, e o saudavam, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelho o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto, a púrpura e o vestido, com as suas próprias com suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de crucificarem, e obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele. Tiraram a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram, e a inscrição com acusação que ele dizia: o Rei dos Judeus. Como ele, crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, cumprindo-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica. Salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. Que Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creamos. Também os que com ele foram crucificavam ou insultavam. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que estavam ali ouvindo isto diziam: vejam, eles chamam por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu no santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Estavam ali algumas mulheres observando de longe. Entre eles estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava em Galiléia, essas mulheres acompanhavam e serviam. Além delas, haviam outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, ao ver o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Então, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que tinha comprado e depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou numa pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observava onde ele foi posto. Esse é o texto, o relato de Marcos sobre a crucificação de Jesus. O Cristo que injustamente morreu por mim e morreu por você. Morreu no nosso lugar, mas naquele momento que ele estava morrendo, não tinha ninguém para apoiá-lo. Os seus discípulos fugiram, a multidão que o acompanhava Jesus, a multidão que Jesus curava, a multidão que Jesus fazia eles ver sinais extraordinários, aquela mesma multidão estava ali pedindo a sua crucificação. E os sacerdotes, sim, os sacerdotes, os religiosos,
os que conheciam a lei, a palavra e a escritura, que naquela época era o Velho Testamento, eles foram os responsáveis de incitar a crucificação de Jesus. Perceba que Jesus não tinha apoio dos religiosos, não tinha apoio do povo e nem mesmo os seus discípulos. Apenas João ficou ali perto, vendo a crucificação de Jesus. Jesus morreu sozinho, mas para fazer a vontade de Deus. Tudo isso ele fez por mim e por você. É claro que nós vamos ler amanhã sobre o terceiro dia que Cristo ressuscitou. Apenas eu quero lembrar você que tudo que nós temos, tudo que somos, é porque Cristo foi crucificado um dia. Sim, nós somos salvos pela graça de Deus. Somos justificados por Cristo através do seu sacrifício na cruz. E, se não fosse esse sacrifício, os nossos pecados não estariam sido lavados nem remidos. Não somos salvos por méritos, não somos salvos pelas nossas boas obras, não somos salvos porque merecemos, não somos salvos pelo aquilo que fazemos, não somos nós que vamos até Deus, não somos nós que primeiro amamos a Deus. Não, somos salvos pela graça, somos salvos pelo sacrifício de Jesus. É sempre Ele que chega até nós antes de nós chegarmos até Ele. É sempre Ele que nos amou primeiro antes de eu e você o amar. Por isso, que nós possamos lembrar sempre da crucificação de Jesus. É por isso que nós temos a ceia do Senhor ou a Santa Ceia periodicamente em todas as igrejas evangélicas, para nunca esquecer esse momento, o momento da crucificação. E que todos os dias nós possamos adorar a Deus com isso. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre a oração da adoração. É aquela oração que nós vamos buscar a intimidade que eu e você necessitamos. Eu vou falar agora tipos de orações que vão nos ajudar a ter intimidade com Deus. E um desses tipos de orações é a oração da adoração. A oração da adoração é aquela que enfatiza os dois lados da adoração. A adoração a Deus, nós falamos tanto da palavra adoração e às vezes não sabemos exatamente o que é adoração. A adoração tem dois lados ou duas vertentes. A primeira, ação de graças. Veja, nós adoramos a Deus. A primeira forma de adorar a Deus é agradecendo, com ações de graça, dando glórias a Deus pelo aquilo que Ele fez por nós, como a cruz. Nós devemos agradecer a Deus periodicamente, sempre sobre aquilo que Cristo fez na cruz por nós. E isso é a adoração. O que é a adoração? Um dos aspectos da adoração é quando você ou eu damos graças a Deus, ou damos ações de graças, que é melhor, sobre aquilo que Deus fez por nós. O que Deus tem feito por você nesses dias difíceis de pandemia, nesses dias dificílimos que o Brasil tem passado? O que Deus tem feito por você? Quando você chega na oração e começa a falar ações de graça, agradecendo, exaltando tudo aquilo que Deus tem feito pela sua vida, você está o adorando. É uma oração de adoração. A outra vertente é o louvor. Louvor. O louvor e a adoração são diferentes. Não. O louvor é um aspecto da adoração. A adoração tem dois aspectos. Um é ações de graça. Ações de graça é quando eu glorifico, porque a adoração é para glorificar a Deus. Ações de graça, eu glorifico a Deus pelo aquilo que Ele fez por mim. Agora, no louvor, eu glorifico a Deus pelo aquilo que Ele é.
Eu não estou agora glorificando a Deus pelo aquilo que Ele fez por mim. Eu estou glorificando a Deus por aquilo quem Deus é. No louvor, eu glorifico ao Senhor, dizendo que Ele é Deus, que Ele é amor, que Ele é justiça, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente, que Ele está acima do tempo. Eu vou glorificar Sua graça, eu louvo a Deus pelas Suas misericórdias, eu louvo a Deus pelo seu sustento, eu louvo a Deus porque Ele, esse Deus tremendo, que é Pai de todos aqueles que aceitam a Cristo, Ele entregou o seu Filho por mim, por você, numa cruz, e o ressuscitou ao terceiro dia. Eu glorifico a Deus e louvo ao Senhor, porque um dia a trombeta vai tocar e Ele vai voltar, e nós iremos subir juntos com Ele, juntos. Eu louvo a Deus porque Ele nos salvou, Ele nos sustenta. Eu louvo a Deus porque Ele é santo. Eu louvo a Deus pela sua santidade. Eu louvo a Deus pela sua presença. Quando eu estou orando e louvando a Deus pelo aquilo que Ele é, por quem Ele é, pelo aquilo que Ele representa para mim. Então, a oração de adoração é aquela oração que enche a presença do Espírito Santo dentro do meio do qual nós estamos falando, glorificando. Nós invocamos uma intimidade com Deus. E essa oração de adoração, ela nos leva a ações de graça e ao louvor. E não esqueça, vou repetir, ações de graça é um aspecto da adoração. É quando eu glorifico a Deus, porque a adoração é glorificar a Deus, é quando eu glorifico a Deus pelo aquilo que Deus fez por mim. Isso é uma adoração de ações de graça. Há outro tipo de adoração, é o louvor. O louvor não é cantar só, eu posso cantar, mas o louvor é quando eu estou falando aquilo, ou melhor, eu estou glorificando a Deus pelo aquilo que Ele é, por quem Ele é. Então isso pode ser cantado, eu posso orar através de uma música, mas eu posso orar através das minhas palavras. E essa oração de adoração invoca a presença de Deus, invoca a presença de Deus. Eu quero te convidar a deixar o Espírito Santo te conduzir nos seus devocionais, te conduzir nas suas orações. Eu quero te convidar a você permitir o Espírito Santo, no meio da sua oração, falar com você. Olha, que tal hoje você não pedir nada? Que tal hoje você não falar nada? Que tal hoje você não desabafar? Que tal hoje você fazer uma oração de adoração, só agradecendo a Deus por quem Deus é e só agradecendo a Deus por tudo que Ele fez na sua vida? Irmão, você vai ver que esse tipo de oração cria um ambiente de presença de Deus extraordinária e sobrenatural, porque nesse tipo de oração você só glorifica a Deus. Eu tenho certeza, na apostila eu coloquei, cite aí 3 coisas que você pode fazer para agradecer a Deus pelo aquilo que Ele fez por você. Deve ter muito mais de 3, mas eu pedi só 3. E fala 3 coisas que você pode exaltar a Deus pelo aquilo que Ele é. Tem muito mais do que isso, eu só coloquei 3 como exemplo. E nós temos aqui um modelo de oração, de adoração, que o livro que nós usamos, Oração, o Refúgio da Alma, ele dá um exemplo. O exemplo, o modelo, é simplesmente para nos ajudar a entender na prática como é mais ou menos essa oração. Ele diz o seguinte: ó exaltado e glorioso Deus, como é grande o meu dilema, em sua terrível presença o silêncio parece melhor. Se eu ficar calado, as próprias rochas clamarão. Se eu falar, o que vou dizer? É o amor que impulsiona meu discurso
discurso, embora ainda pareça um animal, eu te amo, Senhor. Eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu me prostro diante de ti. Obrigado pelos seus dons de graça, a consciência, a consistência do nascer e o pôr do sol. Obrigado pela beleza das cores desse mundo que o Senhor criou, o conforto que o Senhor me dá. Obrigado, e eu estou te magnificando, Senhor. Senhor, permite que eu veja a sua grandeza. Até quando eu posso receber tantas coisas boas que vêm de ti? Ajude-me a curvar em tua presença em admiração eterna e louvor incessante, em nome daquele cuja adoração nunca falhou. Amém. Ele dando um exemplo aqui de oração, uma oração que agradece a Deus até pelas cores do mundo, até pela natureza, pelas suas ações de graças, pelas nossas vidas. Que tal você também adorar a Deus? Amém? Mas eu vou hoje também orar pelos seus pedidos de orações, e você pode colocar o seu pedido de oração apertando aí, você que está ao vivo pelo Instagram, você aperta aí o balãozinho de interrogação. Para você que está vendo a reprise, coloca aí nos comentários, aí do YouTube, coloca o seu pedido de oração, que eu também quero orar por esse pedido de oração da sua vida, ok? Então, você também pode entrar no Telegram, e ao entrar no Telegram da igreja, você não se esqueça, você pode ver as reprises, e eu vou repetir, e você também pode ver a nossa apostila. Vamos aqui pelos pedidos de oração, vamos orar por todos os enfermos que estão com Covid, como diz o Edson. A Lena está pedindo pela saúde dela, para a sua família, e também está pedindo pelos seus vizinhos, saudade da Débora e aquela amiga da Márcia, uma amiga da Márcia, mas a Débora está pedindo também oração. A Lena também está pedindo por todos os pastores, o ministério infantil, toda a nossa igreja em si. O Severino continua pedindo pelos médicos, pelos pastores também, pela nossa igreja, pela nação. Vamos orar também pelo João Antônio, que está internado com a Covid. Vamos orar pelo João Antônio, sim. E vamos orar pela Clara, que está pedindo. É tão pequenininho aqui, Clara, eu vou postar o seu pedido na frente de todo mundo aqui, vai me ver, tá? Ok. A Clara está pedindo oração para o Diego, né? Pelo Alessandro, seu neto, tá? Seu neto Lucas também, ela pede oração. Vamos orar juntos aqui por essas pessoas, né? Ok. Então, vamos orar aqui, e a Gisele também pede oração para que ela possa estar em mais comunhão com Deus, né? A Lena está mostrando para mim que é pela saúde da Débora, amiga da Marluce. Ok, vamos orar também. Vamos orar aqui. Senhor Jesus, Pai amado, estamos na Tua presença santa, queremos Te adorar, louvar, bendizer Seu santo nome. Queremos orar pela Débora, amiga da Marluce. Queremos orar pela Gisela, que está pedindo que o Senhor possa estar ajudando a ter mais comunhão contigo. Queremos orar para a Dona Maria e pela Fabíola, Pai amado. Derrame a Tua graça também na vida delas. Oramos, Pai amado, pelo todos os enfermos que estão com Covid. Oramos para que o Senhor possa ajudar a Ruth, que está com pressão alta. Oramos, Senhor, pelos familiares do meu amigo Severino, pela igreja, pela nossa família. Oramos pelo ministério infantil, Pai, por todos os pastores, pelos trabalhos das pessoas, pelos nossos vizinhos. Oramos, Pai amado, pelo João Antônio, que está internado com Covid. Oramos pelo nosso país, que está vivendo um momento tão difícil por causa da Covid, tão difícil por causa da política. Ó Deus, quebra esse espírito de corrupção, Pai,
que existe no meio da nossa nação, Pai. Levanta pessoas justas, ó Deus, que eles possam pagar o preço para modificar o cenário desse país. Ajude, Pai amado, a diminuir, Pai, essa pandemia aqui no nosso país, tanta gente morrendo, que o Senhor possa estar revertendo esse quadro. Abençoe a nossa igreja, abençoe, Pai amado, os nossos governantes, dê a eles senso, ou na verdade bom senso diante de Ti, Pai amado, que eles possam praticar o mínimo de justiça e temor ao Senhor. Derrame a Tua graça na vida de cada um de nós, no nome santo, Pai, e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Quero terminar falando com você rapidinho. Ontem você não viu o post no Instagram, ontem não teve a reprise, porque o celular caiu, não é? E aí não conseguimos fazer nada disso. Mas hoje nós vamos colocar um post no Instagram falando desse tipo de oração, a oração de adoração. E eu preciso da sua ajuda para você curtir e comentar. Eu pedi a última vez 10 comentários, né? E só 5 pessoas comentaram. Então, não tem muito trabalho, mas isso ajuda muito a evangelizar e ajudar a divulgar Amanhã com Deus. Quando você vê, daqui a 1 hora mais ou menos, vai estar lá, menos de 1 hora às vezes, mas daqui a 1 hora vai estar lá no Instagram, esse mesmo Instagram, um post falando sobre Amanhã com Deus. Você dá um clique ali, no meu caso dá um joinha, mas dá uma curtida e também escreva ali um comentário o que tem sido Amanhã com Deus. Mas estou repetindo, já escrevi. Escreva de novo, que isso vai ajudar a impulsionar esse post e vai nos ajudar a divulgar cada vez mais Amanhã com Deus. E não se esqueça de divulgar Amanhã com Deus, apertando aí a seta e compartilhando Amanhã com Deus para pelo menos 5 pessoas. Amém? Deus possa te abençoar nesse dia e que você possa ter um dia na presença de Deus. Beijo no coração e até amanhã às 6h30 da manhã com mais uma Manhã com Deus. Tá? Tchau. Deus abençoe você.